Só revisando aqui, a gente está lá na página 34, fazendo um exemplo bacana ainda sobre a cerca. Esse exemplo está rendendo, hein? Se vocês lembrarem bem, ó, começamos lá, começa na página 33, usa 36 metros de tela para fazer uma cerca. Beleza. Aí aprendemos aqui, ó, como encontrar a fórmula da área. E com isso a gente está calculando um monte de coisa. Por exemplo, se eu escolho x igual a 2, lembrando que x é essa dimensão aqui, vai dar um y, que nós sabemos calcular a partir daqui. É quanto sobra, né? Se eu usei 2, 2, 2 aqui, é só ver quanto vai sobrar ali. E aí você multiplica isso tudo para dar área. Descobrimos que se for 2, calculamos, vai ser 60. Parece pequeno. 6, 108. E concluímos que era a maior área possível, esse 108. Porque calculamos de outros valores e nenhum deu maior, né? Então a gente pensou, não, isso aqui deve ser, não provamos, mas deve ser a maior área possível. X igual a 8,96, 9,81, beleza. Aí, o mais difícil, D, dada uma área, qual é o X que chega lá? Então eu quero que a área seja 105. Então aprendemos, revisamos aqui Bhaskara, quem não viu, viu agora, então, a primeira vez, usando essa fórmula aqui. É jogar valor, você tem que saber quem é A, B, C, e você joga ali. E ele vai te cuspir de volta a resposta. Nesse caso, então, são duas diferentes, ó, e as duas nos interessam. Vocês vão ver que muitas vezes em Bhaskara haverá duas respostas diferentes, mas só uma interessa. Por exemplo, se isso aqui tivesse dado... Você fez o cálculo e deu 7 e menos 5. O menos 5 não conta, porque nesse caso aqui, porque a gente quer um comprimento, não tem como ser negativo. Então você, não é que deu errado, é que para a aplicação que a gente quer, o menos 5 não serve. Ele serve para uma outra aplicação que tem essa mesma equação, por exemplo. Aí sim, se fosse, sei lá, dinheiro, 7 reais que é de crédito e 5 reais de débito, de dívida, que é menos 5, beleza, faz sentido. Mas menos 5 metros não tem como aqui. Então, você riscaria a segunda resposta. Isso é bem comum em problemas de geometria, inclusive. Só uma das respostas será positiva. E aí a gente chegou na letra E. Paramos aqui. Que pedia a mesma coisa da D, só que com outro valor, 120. Aí falei para vocês fazerem, vocês vão ver que não vai dar certo. E eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, como a gente faz isso aqui mesmo, ó, vamos lá, eu vou passar tudo para o mesmo lado. Esse 120 aqui, eu passo para cá. E ali do outro lado fica zero. Só vou rearranjar aqui, ó. Esse menos 3x ao quadrado eu vou deixar primeiro. Porque é comum deixar o x ao quadrado primeiro. 36x, não apareceu nada, nenhum sinal aqui, quer dizer que é mais. Vou ter que colocar para ligar com esse aqui, né? Só troquei para cá e passei o 120 para lá. Agora, de novo, a gente ainda pode simplificar isso aqui. Para achar as raízes, que é o que nós queremos, eu posso simplificar sem problema. Vamos dividir tudo por 3. Inclusive aqui, ó. Aqui, se eu for dividir por 3, vai continuar zero. Se eu for dividir isso aqui por 3, isso aqui sai. 36 por 3 é 12. E o 120 é 40. Também dá para melhorar. Nós fizemos isso antes também. Na outra equação, na letra D. Trocar o sinal. É 34, Ronan, continuando da última aula. Trocar o sinal de todos. Porque o menos aqui no começo é chato. Nós não gostamos. Então isso aqui vai virar mais. Daí eu não preciso colocar. Esse mais vira menos. Esse menos vira mais. E esse mais zero aqui vira menos zero, que não muda nada. Então só troquei o sinal de todo mundo. Posso fazer isso também, a mesma coisa que multiplicar por menos 1, né? Isso significa que a gente simplificou por menos 3, então. Se nós trocamos o sinal, apareceu um menos ali. Fizemos isso antes também, ó. Acho que eu escrevi a mesma coisa, simplificando por menos 3. Igualzinho.
Certo. Aí daqui a gente destaca. Vou até pegar aqui, ó. A mesma forma. O A vale 1, quem multiplica x ao quadrado. O B continua sendo menos 12, certo? E o C, em vez de 35, é 40. Aí, a gente vai fazer por um outro caminho aqui, que até sugeriram também. Em vez de usar a fórmula inteira de Bhaskara, eu vou reescrever essa fórmula da seguinte maneira. Isso aqui que está aqui dentro, ó, eu vou tirar e vou trocar por um símbolo que a gente chama de delta. Ele tem um outro nome, depois a gente vai ver também. Isso aqui eu achei meio estranho, porque o livro exige que a gente resolva por esse método, sendo que ele ainda não ensinou. Ele vai ensinar depois. Lá na página, né, Bhaskara e esse delta, ele vai ensinar só lá na página 40, 41. Mas então eu passo aqui para vocês. Ó, eu troquei o que estava lá dentro por delta. Então é só eu dizer, explicar quem é delta aqui, né? Eu tirei de lá, essa parte toda aqui, ó, tirei de lá da raiz quadrada e coloquei aqui fora. Essa parte aqui a gente chama então de delta. E ela, eu não gostei desse delta aqui não, peraí. Aí. E é esse delta, por que ele é importante? Tem muita gente que prefere assim, como falaram, né, na aula passada, porque você separa em duas partes mais simples do que toda aquela fórmula gigante lá, né? Então você pode começar calculando isso aqui, ó. Qual que é o método? Você começa calculando o delta, aí deu um valor, daí você joga aqui. A vantagem também é que quando esse delta der negativo, você nem precisa jogar aqui. Porque não vai ter resposta. Imagina que o delta deu, você vai lá e tal, deu menos 3. Aí você vai substituir aqui no x, você vai colocar aqui menos 3. Não interessa quais são esses valores aqui, ó. Não existe resposta para x nos números reais. Por quê? Porque surgiu uma raiz quadrada de número negativo. Quando isso acontece, vocês sabem que nos reais não dá para calcular. Certo? Então, é isso que a gente vai mostrar. Que se eu usar esses dados aqui, ó, vai dar um delta negativo. E por isso eu não tenho como calcular um x. Isso aí daria um número complexo ou imaginário, que a gente chama. A gente só vai ver isso lá no segundo ano. Por aqui, nós vamos dizer assim, ó, não existe. Não existe valor real que dê uma área 120. Vamos mostrar aqui por que calculando esse delta. Nossa, o Luiz Felipe. Ô, Luiz Felipe, você conseguiu entrar aí? Tá dando toda hora aqui pra entrar. Parece que não. Aí, de novo. 15ª vez que eu deixo ele entrar aqui. Ó, o delta. Quem é B? Separamos aqui, ó, menos 12. Cuidado com os parênteses, são importantíssimos, principalmente aqui, porque eu estou interessado no sinal. Eu quero saber se isso aqui é positivo, negativo, ou se é zero. Se isso aqui der positivo ou zero, eu consigo jogar aqui dentro, isso aqui era um delta, e fazer e calcular. Se der negativo, nem adianta jogar aqui dentro, porque não vai dar certo. Vai dar uma raiz quadrada de número negativo. Então você só diz assim, ó, não tem resposta real, não tem número real. O A vale 1, o C vale 40. Tá. Menos 12 ao quadrado vai dar positivo. 12 ao quadrado é 144. Menos 4 vezes 40, 160. Menos 16. Olha aí, deu negativo. Como o delta deu negativo, eu vou deixar essa fórmula lá em cima para vocês saberem por que isso dá problema, né? Como o delta deu negativo, não existe resposta real para x. Ou seja, não existe x real que satisfaça a equação, que resolva a equação. Essa equação aqui, ó. Que vai dar na mesma ali, né? Se a gente usar esses coeficientes aqui. Então, lembrando, entenderam por que não pode quando dá delta negativo? Quer dizer que aqui dentro, se você resolver diretamente por Bhaskara, você vai jogar os valores aqui, né? Isso aqui vai dar... Cadê o B? O B
Menos 12. Então isso aqui vai dar 12 positivo. Aqui vai dar 2 vezes 1 é 2. E aqui deu menos 16. Se você fizer por Bhaskara direto, vai dar isso aqui. E aí? A calculadora mesmo não vai te dar uma resposta, né? Não tem isso aqui, ó. Você pode até simplificar o 12 por 2, mas está fazendo o trabalho à toa porque a resposta vai ser a mesma. Não tem resposta. Real para x. Certo? O que quer dizer? O que quer dizer que nenhuma medida dará uma área de 120 metros quadrados, que é o que ele quer, 120. Aqui virou 40 porque a gente simplificou por 3, né? Mas veio daqui a equação. Já que o máximo é 108 metros quadrados. A gente não provou, só deduziu, só conjecturou. Conjecturar é o que a gente acha que é, né? A gente não provou, né? Só achamos que a área máxima é 108. Mas eu digo para vocês que é mesmo, eu já provei, com algo que eu ainda não passei para vocês, mas está provado. Então podem colocar, tipo, o máximo é 108, então não tem como ser 120. Ele quer 120? Não existe. Ó, o Luiz tá me mandando mensagem, porque não tá conseguindo entrar, coitado. Aparecendo toda hora aqui. Vão copiando aí que já continuamos. Dúvidas? Tranquilo, já tinham feito. Alguém já tinha feito até. Pessoas aí já tinham feito antes. Na aula passada mesmo. Quando eu fazia a chamada. Depois nós vamos ver os 3 casos certinho do delta. Pode ser positivo, zero ou negativo. Cada um diz uma coisa diferente sobre as raízes, as respostas. O negativo diz: não existe raiz real. Pronto. Fácil. Por enquanto a gente vai enxergar assim. No segundo ano a gente vai trabalhar um pouquinho mais quando dá delta negativo. Aí eu pedi que vocês fizessem os exercícios 1 e 2. Um é bem tranquilo, cuidado que tem uma pegadinha só. Mas é para saber se é quadrática e se for para destacar os coeficientes. Então aqui menos 2x quadrado mais 7x menos 1. Então esse aqui clássico, padrão quadrática, não tem pegadinha nenhuma. Já está até na ordem certa, né? Na ordem que a gente está acostumado. Você não precisa deixar nessa ordem. Mas como é o mais comum, eu acho que é bom deixar para não se confundir muito. O A é quem multiplica x ao quadrado. O B é quem multiplica x. E o C, quem está sozinho, cuidado com os sinais. Sempre. Menos 1. Porque na fórmula está mais C. Então se esse menos está aí é porque ele veio de algum lugar. E se não é da fórmula, é do número. Esse aqui é mais C. Por que apareceu menos? Porque o número tem o menos. Aqui é a mesma coisa. O A vale menos 2. Próximo, a g de x é... Opa, com fração. Vamos dar um espaço aqui. Aí. Menos x ao quadrado sobre 3 mais... Opa, 5x
Ah, o cubo. Ah, então não é quadrática, né? Apareceu o cubo aí. Lembrando que para ser quadrática tem que ser nessa forma aqui, ó. Essa forma não tem nada de cubo, porque senão a função seria cúbica. Quadrática. Pode dizer assim, ó, o maior expoente de x não é 2. Nesse caso é 3. Não é 2. É 3. Não importa se é 3, né? Podia ser 4, podia ser 1 milhão. Não sendo 2 é o problema. A C parece uma pegadinha, assim, pelo menos no começo. Mas aí você vai fazendo, você logo percebe o erro se você errou. Você dá uma olhada aqui, ó, x quadrado. Beleza, não tô vendo nenhum x cubo aí. É quadrática. Só que para eu descobrir quanto vale A, B ou C, eu tenho que deixar daquela forma lá, ó. Dessa aqui. Sem esses parênteses. Aqui tem um fator, tem x multiplicando x. Isso não existe aqui. Só no x quadrado, claro. Mas dessa maneira aqui não tem. Por isso eu tenho que fazer o chuveirinho para descobrir quanto que vale A, B e C. A gente vai fazer 1 vezes x, 1 vezes 2, menos x vezes x e menos x vezes 2. Tenta reiniciar aí, Rafael. Tem mais alguém não conseguindo ver a tela aí? Tá normal? Ninguém mais falou nada aqui não. Então, veja aí. Dá uma reinicia. Depois eu te aceito aqui sem problema. Então vamos distribuir isso aqui. Vou copiar. Bem, melhor fazer assim mesmo. 1 vezes x, x. Dá pra gente deixar entre parênteses para isolar certinho, né? Tudo que veio daqui. Como aqui é mais, o parênteses a gente vai ver que é desnecessário. Mas é sempre bom, assim, de maneira geral, você colocar, isolar os parênteses, depois você vê se é necessário ou não. Então nós fizemos aqui primeiro 1 vezes x, agora mais 1 vezes 2, mais 2. Agora menos. Por que menos? Por causa desse menos x aqui, ó. Menos x vezes x dá menos x quadrado. E menos x vezes 2, menos 2x. Aí como eu falei, se isso aqui é mais, e não aparece nenhum número antes aqui, por exemplo 3, eu não tenho que distribuir nada para esses termos. Se aparecesse um 3 aqui, né, distribui o 3 para todo mundo. Se aparecesse o menos, troca o sinal de todo mundo. Por isso, em geral, os parênteses são necessários. Mas como aqui é mais, e não tem nenhum número ali, eu não preciso. Eu posso deixar assim. Agora a gente vai simplificar. Ó. Nós temos x ao quadrado com menos x ao quadrado. Certinho, né? Cortou e não existe mais x ao quadrado aqui. Vou colocar aqui em cima, destacando, que é o que eu vou cortar ali embaixo. Isso aqui vai sumir. E aí, Rafa, deu certo aí? Tá conseguindo ver agora? Diga-nos. Tá, isso aqui você vai simplificar também, né? X com menos 2x. Ah, beleza. Vai ficar menos x mais 2. Né? X com menos 2x, você fica devendo um x. Mais 2. Isso aqui é quadrático? Não. É uma função afim. Então, cuidado com a pegadinha. Apareceu o x ao quadrado aqui. Mas aqui também tinha um menos x ao quadrado escondido, por isso cortou. E se você for plotar isso aqui,
Por exemplo, lá naquele GeoGebra que eu mostrei para vocês, vai dar uma reta. Inclusive uma reta decrescente, né? Menos x, por exemplo. E não uma parábola. Se fosse só assim, ó, curiosidade, assim, seria uma função quadrática, porque esse x ao quadrado não existiria para cortar com esse. Seria uma função quadrática ainda virada para baixo, assim, como a gente vai ver aprender certinho depois. Seria desse tipo. Só que ela está em outra forma. Quanto que vale o A, o B e o C? Aí, para saber, se eu quiser escrever dessa forma aqui, que nós chamamos de forma geral, eu teria que distribuir e encontraria isso aqui. Claro, daria para simplificar, né, esse x com menos 2x. E ia ficar um menos x ao quadrado aqui no começo. Mas essa aqui é uma forma válida também, a gente vai ver. Isso se chama forma fatorada. E ela é importante porque ela já nos diz direto quais são as raízes. Ela é bacana desse jeito. Aqui eu tenho que fazer Bhaskara para encontrar as raízes, né? Se ela estiver na forma fatorada, a gente vai aprender que as raízes já estão lá na nossa cara, gritando. Aí essa aqui é o contrário do que a gente pensava na outra. Porque na letra C tinha o x ao quadrado, pensei, ah, é quadrática, né? Aqui tem o x ao cubo, pensei, não é quadrática. Mas vamos ver se é ou não é. Mesma história, ó. Vamos distribuir isso aqui e aí vamos simplificar para ver o que vai acontecer. Deixa eu apagar aqui e a gente vai fazer passo a passo. Isso aqui eu mantive, porque eu só vou distribuir isso, né? X ao quadrado vezes x. X ao cubo. Entre parênteses, vamos ver se vai fazer alguma diferença. Não vai, né? Porque aqui no começo, de novo, não tem nada aqui antes. É mais 1. Mas deixa aí, para deixar separado o que veio da distributiva. X ao cubo mais x ao quadrado vezes 3, 3x quadrado. Menos 1 vezes x, menos x. E menos 1 vezes 3, menos 3. Olha aqui novamente o que vai acontecer. Parecido com antes, né? O x ao cubo vai cortar com esse menos aqui. Os parênteses são desnecessários, eles não serviram para nada aqui. Eles não vão isolar um do outro. Eu posso juntar assim. Tem mais alguma coisa que junta aí? Vamos ver. Então, o x ao cubo, que eu destaquei lá, vai sair dos dois termos aqui. Se sair também o x ao quadrado, já não vai ser nem quadrática, né? Cúbica eu já vi que não é, porque sumiu. Mas, vamos simplificar aqui, ó. Vamos atrás dos semelhantes, ó. Temos 3x ao quadrado com menos 2x ao quadrado. É tipo 3 maçãs menos 2 maçãs. Vai me sobrar só uma maçã. X ao quadrado. Certo? Esse aqui de azul ficou assim. E aí, menos x menos 3, eu repito, não dá para juntar com ninguém. E ficou uma função quadrática. Simplesinho. A é quem multiplica x ao quadrado. B é quem multiplica x. Menos 1. E C é quem está sozinho. Menos 3. Certo? A C e a D deram mais trabalho porque tinha que fazer alguma coisa. Não só olhar, né? A é só olhar. Você sabe quem é ABC. AB você já vê o cúbico lá e
Não tem como tirar aquele cúbico, então ela não é quadrática mesmo. A C e a D deu mais trabalho. Aí para fechar rapidinho, eu deixo vocês copiarem ali. Enquanto eu escrevo o número 2. Essa aqui não é quadrática. Ela tem uma função quadrática no expoente. É uma função, então, exponencial. Porque tem x, a variável, no expoente. A gente vai estudar isso aqui depois. Mais pra frente. Mesmo assim, não tão complicado assim, né? Porque o expoente é uma função quadrática, só o expoente. Não a função toda. Isso aqui, enquanto vocês copiam aí, quem tá... Até a C aqui, tá bom, né? Eu vou plotar isso aí, vamos ver se o GeoGebra vai me dar alguma resposta. Cadê? Ué, por que tá em inglês? Não sei. Mais 5x menos... Não, menos 5x mais 6. Ah, não esperava por essa. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá com cara de parábola. Não veio à toa, né? Por causa da função quadrática. Mas vejam que não é quadrática. Inclusive, porque uma função essa aqui, ó, menos 5x mais 6, é bem conhecida. A gente vai se acostumar com ela, vai enjoar desses números aí. Eles são muito... Aparecem muito na quadrática, essa função aqui. E o menos 5x mais 6, eu vou deixar aqui de outra cor, em vez de eu fazer de lápis, né? Vejamos o que ele fornece. Espera. Ó, função parecida. Tem raízes. As raízes dessa vermelha aqui, que é a quadrática de fato, são 2 e 3. E passa lá pelo 0, né? No y igual a 6. Passa pelo x igual a 0. Parábola tranquilinha, bonitinha. Agora essa verde aqui não é. Vejam que ela nunca vai atingir o eixo y. Ah, vai atingir sim, não vai. Vamos ver. Ih, passou, hein? Parece que não ia. Aonde que é? Onde que é? Vejam que ela tem outras raízes. Quer dizer, raiz ela nem tem, né? Porque ela não atinge o eixo X. O eixo Y parece que ela atinge no... A gente pode ir... Isso aqui é uma ferramenta sensacional. 64? Opa. Parece. Por que 64? Né? Da onde que vem aqui? Isso a gente vai aprender a ver depois, mexer com o expoente certinho. Mas ela tem outro comportamento, bem diferente. Ela não é quadrática. Aí. Achei ela mais feia. Mas eu esperava algo diferente, eu achei que ela ia fazer uma outra coisa. Que ela ia fazer... Tipo, o que a exponencial faz muitas vezes. Dependendo da exponencial, né? É tipo assim, ó. E aí vai pra lá. Às vezes não acontece nada aqui do outro lado, ou podia ser assim, não sei. Tá parecendo aí uma quadrática, mas não é. Porque não é daquela forma. X ao quadrado, mais bx mais c. Tá lá no expoente, a gente nunca viu algo parecido. Com certeza não é quadrática. Espera aí que temos dúvidas aqui. Que é isso, Arthur? Deixa eu ver. Opa, falou da função exponencial aí. Aí você tem que mudar. O Arthur perguntou se uma função exponencial, por exemplo, aquela que eu desenhei assim, se ela pode, tipo, parar o crescimento, né, fazer alguma coisa assim. Ela vai parando aos poucos já, né? Ela vai, dependendo da exponencial, claro, tem exponencial que faz assim, a gente vai aprender. Tem tipo comportamentos
contrários. Mas dependendo da exponencial, ela vai fazendo assim, ela vai parando o crescimento. Já por si só. Depende dos números dela. Mas se você já tá indo assim, você quer parar, tipo, você quer que ela faça alguma coisa assim e tal, aí você tem que mudar a função. A função exponencial não faz isso. Você tem que mexer nela daí. Aí você vai mexer na lei, né, na equação. Isso acontece na vida real, tipo, tem uma população de bactéria que vai crescendo exponencialmente. Só que aí começa a ter o que vocês aprendem em biologia, acredito eu. Competição, né? Tá acabando o alimento, tá escasso, elas mudam o comportamento. Tava indo assim, agora parece que vai assim. Elas vão mudando o comportamento, vão se matando, tá faltando comida e tal, até atingir o equilíbrio. A natureza gosta de equilíbrio, né? Não precisa ser de bactéria. Equilíbrio de algum bioma, de comunidades lá e tal. Vocês aprendem isso é melhor que eu. Isso a natureza faz. Isso aqui é muito comum de se colocar em modelos. Você tem um crescimento exponencial assim e depois a gente chama isso aqui de sigmoide, uma curva em S. Começa rapidão, bem exponencial, vai explodindo, opa, atinge um. Começa a ver, oh, tá faltando comida, vamos nos matar e tal, ou morre de fome. E aí fica num equilíbrio, nada muda com o tempo. Até chegar o ser humano e bagunçar tudo de novo, e até que atinge o outro equilíbrio, e a natureza vai funcionando assim, tentando corrigir nossos erros. Aí, Luiz, finalmente, cara, que é isso? Chegou pra chamada, né, coitado? Depois você pega o vídeo aí da aula. Feito. A2 também tinha pedido pra vocês fazerem. Essa é bacana. Não vai dar tempo, não sei se vai dar tempo de a gente terminar aqui. Vamos com calma, qualquer coisa terminamos à tarde. Só vou falar o que tem que fazer, caso não dê tempo de fazer. Ela é uma função desse tipo aqui, ó. Apareceu um M. Que M é esse, né? M é para ser um número, não é a variável. A variável continua sendo x. Mas o exercício quer que a gente estude esse M, ele pode ser qualquer número. Você quer fazer ele zero? Então joga zero aqui e vai dar uma função. Você quer fazer ele 1, menos 7? Você pode jogar ali e vai dar uma função. O que ele quer saber é o seguinte. Quais são os valores de M que dão uma função quadrática? Para quais valores de M? A função f é quadrática. Como assim? Talvez seja mais fácil a gente responder até a letra B primeiro do que a A. Eu achei mais fácil. Tipo, a B é bem mais fácil que a A. Mas um não depende do outro, é só por facilidade mesmo. Eu vou responder a B primeiro. Existe algum valor de M que, se eu jogar aqui, vai dar uma função afim? O que eu preciso analisar para saber isso aí? Vamos fazer a B primeiro. Qual é o valor de M? E existe. Que quando eu jogo aqui, dá uma função afim. Você não precisa saber o valor agora, direto. Mas quando isso vai acontecer? Quando vai dar uma função afim? Se eu tenho x quadrado aqui, como é que vai dar afim? O Bruno respondeu aqui que para simplificar com x ao quadrado, mas precisa simplificar. Mas isso aqui não tem x, né? Não vai aparecer um x ao quadrado em nenhum lugar aqui para eu cortar como a gente fez antes. Mas tem a ver. Só que de que maneira? Para isso aqui ser uma função afim, vocês concordam comigo que isso aqui tinha que desaparecer. Certo? Porque daí não tem x ao quadrado. Quando que isso desaparece? Quando isso aqui vale quanto? Ô, Rafael já deu a resposta toda. Isso aí, ó. Quando isso aqui for zero. Porque se isso aqui for zero, vai ficar zero x ao quadrado. Não existe x ao quadrado. Aí virou uma função afim, né? Não quadrática. Então o que a gente vai ter que fazer é o seguinte.
isso aqui tem que ser 0. Isso aqui é uma outra função quadrática, vejam. Agora eu quero descobrir o valor de m. Então eu poderia, mas não vou usar Bhaskara para resolver isso aqui. Por que não vou? Porque é uma função incompleta, uma equação incompleta. Está faltando m, por exemplo. Não está assim, ó. Mais 4. Está faltando m. Quer dizer que é muito mais fácil de resolver. O que nós vimos aqui nessa parte de gráfico, basicamente só vimos duas coisas por enquanto. Como fazer o gráfico, que é jogando os pontos. Você joga alguns x, calcula os y e plota isso, depois liga. Liga, como ele fala assim, convenientemente, né? Sei lá, fazendo assim, o meu tá bem torto, mas é isso aí. Vai ligando os pontos. E aí, se você não tem como fazer com a régua, infelizmente, você vai fazendo levezinho o traço assim, ou faz tracejado, o tracejado ele camufla alguma coisa. Vai fazendo assim e tal. E liga convenientemente, não é por retas, né? Senão ele vai ficar meio bem quebrado, assim, meio robotizado. E vimos também essa conclusão aqui, essa consequência. Se o A é positivo, a concavidade é para cima. Se o A é negativo, para baixo. Só tínhamos visto até aqui. E agora a gente vai ver outros resultados. Não sei se eu cheguei a comentar sobre isso aqui. Essa imagem é importante. Eu fiz a minha parábola, tipo essa aqui para cima, com duas raízes. E no quadro eu foquei em alguns pontos, que são esses aqui, ó. Esse é o ponto de intersecção com o eixo Y. É o mais fácil de achar, de interpretar. Não tem nem que calcular, é só olhar a função. Se ela estiver dessa forma aqui, que nós chamamos de forma geral. Tá fácil. Já vamos provar quem que é, mostrar quem que é esse ponto aqui. Essas são as raízes ou os zeros. Prefiro muito mais raízes, mas os dois estão certos. Geralmente tem duas, pode ser que tenha uma só, ou nenhuma. E aqui é o vértice. Vértice é a pontinha, seja ela para baixo ou para cima. Pode ser outra pontinha ali se ela tiver, né? Se a concavidade estiver virada para baixo, o vértice vai estar lá na ponta de cima. É o máximo ou o mínimo. Depende do coeficiente A. Então são 4 pontos importantes aí, geralmente. Vértice sempre existe, porque a parábola sempre chega no máximo ou no mínimo. Depende de para onde ela está virada. Essa intersecção sempre existe também. A não ser que você limite o domínio. Você fala, nesse caso aqui, por exemplo, não, eu quero que o x só vai até 1, é de 1 para frente. Então você limita aqui, ó, você apaga tudo que vem antes do 1. Aí não vai bater no eixo y, beleza? Mas se você deixar ela livre, ela sempre vai ter uma intersecção com o eixo y. Então isso sempre tem. O que nem sempre tem são as raízes. Então, como eu mencionei, eu fiz lá no quadro, nós temos parábolas de tudo quanto é sabor aí, né? Pode ser virado para cima, para baixo, que encosta em um ponto só, que encosta em dois, que não encosta em nenhum. Pode ser tudo para cá, ela pode ser tipo assim, não meio lateral, mas assim, por exemplo. Viu? Ela só ficou em cima, não encostou lá no eixo X. E o vértice dela tá aqui no X negativo, tá para a esquerda. Essa aqui tá no X positivo, para a direita. Então tem todas as possibilidades aí. O que não existe é uma parábola tipo horizontal assim, porque isso aqui não é função. Sendo vertical, você pode colocar ela em qualquer lugar, qualquer tamanho, abrir, fechar. Bom dia, Paulo. E a gente brincou com alguns dessas parábolas no GeoGebra. E eu sugiro que vocês coloquem lá também e variem, para ter uma noção do que acontece quando eu mudo o C, quando eu mudo o B, o A. Aí vocês conseguem criar
parábolas de tudo quanto é jeito. Aí a gente vai, beleza, no gráfico tem esses pontos. Como a gente encontra eles, o valor deles, sem olhar para o gráfico, algebricamente, só olhando isso aqui, ó. As raízes, já fizemos isso. Como a gente acha as raízes, só olhando isso aqui, Bhaskara. Bhaskara é o método mais completo e versátil. Ele resolve qualquer equação quadrática. Mas a gente vai resolver uma, por exemplo, hoje, que não vou nem usar Bhaskara, porque ela é mais simples. Você não precisa sempre ir para a Bhaskara. Quando a equação é incompleta, inclusive, é mais simples de resolver. Vamos fazer isso aí com o exemplo do campo de futebol que ele traz ali. Mas antes de a gente ver as raízes, então assim, ó, tem equação para achar as raízes, tem métodos, o mais conhecido é Bhaskara, tem métodos para achar o vértice. O vértice é caracterizado por dois números, né? O x dele, a abscissa, e o y, coordenada. As raízes eu só tenho que olhar o x, porque o y é zero. Essa é a definição de raiz. É o x que dá y igual a zero. Então não tem que caçar o y da raiz, porque eu já sei que é zero. Aqui também, ó. Aqui eu já sei que o x é zero. Por isso que ele bate no eixo y. Esse ponto aqui tem x igual a zero. O ponto completo, de fato, é zero no x e no y vai ser c. Quem é c? É esse coeficiente aqui. É o que sobra. Isso eu acho que eu comentei rapidinho só. Aqui a gente vai provar porque é c. Observem. Bater no eixo y significa que o x é igual a zero. Se o x é igual a zero, pega a função aqui, ó. F de x é ax ao quadrado mais bx mais c. Ué, joga x igual a zero. Zero aqui, zero aqui. B vezes zero, corta. Não é nada. Zero ao quadrado é zero, vezes a, também corta. Ficou que o f de x, nesse caso o meu x é zero, o f de zero, que é aquele ponto lá, é igual a c. Então eu sei que a altura dele é o c. É pelo mesmo motivo, é o mesmo motivo pelo qual, numa reta aqui, se eu pego essa reta assim, esse ponto aqui era o B, aqui era o B, porque a reta era só AX mais B, né? Então se eu fazia x igual a zero, quem que sobrava? Você corta isso aqui, sobrava só o B. Por isso que na reta a gente olhava o coeficiente linear. Aqui a gente olha o C, porque é o C que sobra, que não tem x. Quando o x fica zero, a única coisa que sobra é o C. E isso o livro explica aí em um parágrafo, está escrito lá, ponto de intersecção com eixo Y. Dá o que? 20% da página, isso aí nem isso. Ele prova justamente isso, jogando zero no x e restando o C. Então, quando você for construir uma parábola, ou se você já tiver construída e quiser retirar algumas informações, uma informação fácil que está para retirar é o sinal do A. Eu sei que o A aqui é positivo, porque está para cima. Isso eu já sei. Outra é o C. O C é isso aqui. Se ele tiver um número aqui, falou, ó, aqui é 4. Beleza, então eu já sei que o C é igual a 4. Se ele não der um número, eu pelo menos sei que o C é positivo também, porque está aqui em cima e não lá embaixo. A parábola, se ela fizer isso aqui, parábola pequenininha assim, ela, ó o C aqui. O C está no negativo. Está para baixo. Mas essa aqui está para cima. Por isso que eu falei, esse aqui é o mais fácil de interpretar esse ponto. De encontrar, de extrair a informação do gráfico, depende do que eu tenho primeiro, se é a equação ou se é o gráfico. Eu tenho um para fazer o outro. Aí na próxima sessão, ele já fala dos zeros. Interpretem zeros como raízes, mesma coisa. Respostas. Não, isso aqui não é raiz quadrada. Nesse caso tem bastante a ver com raiz quadrada, né? Porque a gente está vendo função quadrática. Mas não é por causa disso que se chama raiz. Infelizmente é o mesmo nome, para duas coisas diferentes. Zero, raiz.
Isso aqui é o método de Bhaskara, serve para isso. Então aqui fornecer um exemplo, até cheguei a mencionar, de uma bola que quando você chuta, deixa eu ver, tá chutando deve ser de A para B, imagino eu, né? É pelo goleiro, beleza. O goleiro vai chutar aqui de A para B. Vai fazer uma parábola. Isso eu comentei na primeira aula, que quando a gente deixa um objeto sujeito apenas à gravidade, a consequência que isso tem é que ele descreve uma parábola, a não ser que você jogue ele verticalmente. Aí ele só vai para cima e para baixo, é só uma reta. Mas se você jogar ele pro lado também, ele vai fazer uma parábola. É isso que está acontecendo aqui. E aí mapearam isso aí, colocaram num plano, num sistema cartesiano, e descobriram que essa curva se encaixa perfeitamente a essa equação. Provavelmente sendo x em metros. Não colocou aqui, ou colocou, também em metros. Perfeito, x e y estão em metros. E aí mediram, fizeram várias medidas lá e descobriram que se relaciona a essa equação aqui. Então eu vou para o Word agora, onde eu já coloquei essa equação, e a gente vai trabalhar com ela. Aqui. Virei a página aí 40. Já começa com a pergunta. Se a bola é chutada do ponto a quantos metros desse ponto ela atingirá o ponto B? Então, se nós tivermos aqui a parábola, eu vou pegar aqui e passar para o Word. Ou seja, ele quer saber qual é a posição do ponto B. Bruno, pode ser. Eu lembro que você comentou dessa fórmula aí, quando a gente falou lá de função afim. Que você até me lembrou que ela existe. Mas eu não decoro por fórmula isso aqui não. Vamos ver primeiro o que nós temos que fazer, interpretar isso aqui. Ó, nós temos essa função. Foi feito de um jeito, ele foi colocado a parábola, essa trajetória, tal que A fique na origem. Foi escolhido, simplificou. Porque eu já sei um dos pontos, uma das raízes. Raiz é quando bate no X, né? Essa aqui é uma, essa aqui é outra. Eu já sei que uma raiz é o zero. Porque foi colocado lá. É lá onde o goleiro está. O goleiro começou, a bola começou lá no goleiro, começou na origem. Por isso que se chama origem. Então tá aqui, o goleiro chutou, atingiu o máximo. Às vezes é interessante eu saber também isso aqui, ó. Em que posição atingiu o máximo e qual é essa altura máxima? A altura máxima vai estar para cá, né? Aqui assim. Quantos metros deu isso aí? 5 metros? 3 metros? Quanto tá? Essa equação vai nos dizer. A gente não vai achar isso agora, mas a informação está escondida aqui. De quantos metros ela atingiu. Mas o que ele quer saber é onde está esse ponto B, quanto ele vale? Quantos metros a bola vai viajar horizontalmente? Eu não sei calcular essa trajetória aqui, ó. Quantos metros tem isso? Isso aqui é curva. Para eu calcular isso aqui é só ensino superior, a gente nem aprende. O comprimento da curva. Nós queremos saber isso aqui. Só a sombra dela, só... Ela atingiu o chão, você vai lá e mede quanto que é. Ela viajou 50 metros, 60, 100 metros, 20. Quanto que é? Isso aí se resume a encontrar a raiz. Isso aqui é uma outra raiz, né? Porque bateu no eixo X. Quando bate no eixo X, para qualquer função do mundo, nós chamamos isso de raiz. E como eu acho raiz? Bhaskara. É o jeito que eu mostrei para vocês. Mas não é o único. Inclusive aqui, eu não vou fazer por Bhaskara. Quem quiser fazer, é bom, treina. Fizemos aí 3 Bhaskara já, eu acho. Façam também. E a gente vai fazer muito mais ainda daqui para frente. Mas aqui eu vou usar outro método. Eu vou fazer o seguinte. Vocês vão ver por que dá para usar outro método. Copiei a função aqui, isso aqui eu vou igualar a zero. Por que igualar a zero? Porque y é zero. Se eu quero aquele ponto lá, ele não está nem para cima nem para baixo. Então ele está no y igual a zero. Aí é assim que eu começo a resolver por Bhaskara, né? Você deixa um lado igual a zero.
Tá, mas como eu falei, não será por Bhaskara. A gente vai enxergar o seguinte. Isso aqui facilita muito. Eu sugiro que vocês usem esse método quando a equação for incompleta desse tipo. Lembra que eu mencionei o que é uma equação incompleta? É quando falta algum coeficiente. Aqui está faltando o número, né? Se fosse assim, mais 2, seria completa. Mais qualquer outro número. Eu só tenho dois termos. Eu só tenho o A. Aqui o A vale menos 0,01, é quem acompanha o x². E o B vale 0,63. E o C, quem quiser usar Bhaskara, o C vale 0. Porque não aparece, que não está explícito. Quando o C vale 0, a gente pode usar esse outro método que eu vou mostrar para vocês. Quando o B vale 0, é ainda mais fácil. Quando chegar um exemplo, a gente faz. Mas quando C é igual a 0, já apareceu agora, a gente vai fazer por esse aqui. É uma substituição, uma alternativa à Bhaskara. Para isso, nós precisamos lembrar o que é colocar em evidência. Quando um número ou uma letra aparece em todos os termos ao mesmo tempo, eu posso colocar e escrever ela uma vez só. É tipo tirar a redundância, você está simplificando as coisas. Para que escrever em todos, se eu posso escrever antes e dizer que ela está em todos? Por exemplo, se eu tenho aqui 3x mais 5x menos 2x mais 8x, tudo x, mais 7x², opa, quadrado. Eu tenho x em tudo. Então você pode deixar o x fora, abrir parênteses e colocar tudo que não tem x. Tudo que sobra, no caso, né? O que sobra é quando a gente divide. Aqui, se eu tirar o x, dividir por x, vai sobrar o 3. No outro aqui vai sobrar 5. Ali vai sobrar menos 2. Aqui vai sobrar 8. E aqui vai sobrar o quê? Tenho 7x². Eu vou tirar um x. Vai sobrar o 7, claro. E um x, né? Se eu tenho x², são 2x ali dentro. Se eu tirei um só, o outro fica lá. Isso é colocar em evidência. Eu simplifiquei, vejam que eu escrevi x apenas 2 vezes, em vez de 5. Então essa é a vantagem de colocar em evidência. É isso que a gente vai fazer aqui. Nós vamos pegar isso aqui. Observar o que tem em comum nos dois. Vocês concordam que o x aparece nos dois? Afinal, o A e o B acompanham o x, né? Então eu posso colocar o x em evidência. Eu escrevo o x antes, coloco parênteses. É o contrário do chuveirinho, de distribuir. É a operação inversa. Mas quando eu tiro um x, eu coloco aqui fora, eu tenho que eliminar um x de todos. Para eliminar um x daqui, é só tirar o quadrado. Fica um x só, que nem aconteceu aqui, ó. Era quadrado, ficou um só. Para eliminar o x daqui, é só você apagar o x. Tranquilo essa operação aqui, daqui para cá? Eu coloquei o x em evidência. Vejam, se vocês distribuírem, vai voltar lá para cima, né? Mostrando que está certo. Que essas duas aqui são iguais, equivalentes. Se você multiplicar o x aqui, vai ficar menos 0,01x vezes x, x², mais 0,63 vezes x, está lá. Então, isso aqui é válido. Tá, olha só como isso aí me ajuda. Agora a gente tem que usar um pouquinho mais de lógica. Vejam que eu tenho uma multiplicação com dois fatores. Como se fosse assim, ó. Vamos dizer que é A vezes B, por exemplo. Suponha que nós tenhamos aqui, ó, A vezes B é igual a 0. O que eu posso dizer sobre A ou sobre B? O que dá para afirmar sobre eles? Sobre o valor deles? Dá para dizer alguma coisa? E são múltiplos? Tipo 3 e 6? 3 vezes 6 não deu 0. 2 vezes 4, 7 vezes 49, não tô vendo essa relação de múltiplos, não. Então, um deles tem que ser igual a 0 para Opa! zerar. Que um deles tem que ser igual a 0.
Vocês concordam? Quem que tava falando mais aí, o José? Ia falar isso aí ou não? Não, o O Lucas, Lucas. Adriano. Ah, você ia falar isso? Que Sim. um deles tem que ser, pelo menos um, né? Pode ser os dois. Por exemplo, 0 vezes 0, beleza. Dá 0 também, tá certo. Mas pelo menos um tem que ser 0. Sim, se o A for 0, não importa se o B é 1.257.320. Não importa. Vai dar 0. Então, eu tenho que garantir. Isso aqui, ó, me afirma que pelo menos um é 0. É isso que está acontecendo aqui. Vamos deixar em cores aqui, ó. Ou o vermelho é 0, ou o azul é 0. Ou os dois. Então a gente vai considerar os dois casos. Primeiro, que isso aqui é 0. Aí já está resolvido, né? Se eu disser que o x... Aqui, ó, primeira possibilidade. O x, o vermelho, é 0. Acabou. Eu já achei uma raiz. Que a gente pode chamar de x1, que é a primeira possibilidade. Depois a gente coloca esse x1 e x2 aí. A primeira possibilidade é o do vermelho lá, o primeiro que apareceu. Eu falei que ele é igual a 0. Beleza. Resolve. Se isso aqui for 0, eu não preciso nem saber quanto é isso aqui. Eu sei que vai dar 0 e tá certo. E a segunda possibilidade? Ué, quando o azul é 0. Segunda possibilidade. Quando isso aqui é igual a 0. Isso aqui se resume à raiz de uma função afim. Então, em vez de você fazer por Bhaskara, a gente simplificou o problema. Uma das raízes, ó, nesse caso aqui que eu tenho c igual a 0, uma das raízes será sempre 0, sempre. Sempre vai passar pela origem aqui. Isso é uma característica, quem quiser anotar aí do lado. Sempre que a equação for incompleta com c igual a 0, não b, com c igual a 0, uma das raízes é sempre 0. E a outra se resume a eu encontrar a raiz de uma função afim. Não tem mais quadrado aqui. Ó, essa equação aqui, cadê o quadrado? Sumiu. Eu já simplifiquei. Então é muito mais fácil, você não precisa de Bhaskara. Aqui tá demorando, tá demorado, não sei o quê. É porque eu tô explicando, mas na hora de você fazer, você já sabe que um é 0 e o outro você coloca em evidência e descobre isso aqui. Existe uma fórmula, eu não sei se o livro traz, dá pra gente colocar aqui, mas eu nunca me fez falta essa fórmula aí. Não sei se vale a pena vocês usarem memória para lembrar dessa fórmula. Eu acho mais interessante saber o método, que o método sim, você pode expandir para outras coisas. Muito melhor você entender o método do que decorar a fórmula. Deixa eu ver aqui, Rafael Coelho perguntou. 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 igual a 1. Mas não sei nem de regra que você está falando aí. Rafa, esse 1 sobre 1 é 1. Então 1 mais 1 é 2, não é igual a 1. Então acho que é isso que você está falando. Não sei se você está querendo combinar a fração. Eu sei que você vai dar 2. Porque você está fazendo 1 com 1. João Gabriel, aqui ó. É daquele esquema do A vezes B que eu falei, ó. Finge que isso aqui, né? São dois números. A vezes B. Opa, não. Aí. A vezes B igual a 0. Você concorda que um deles tem que ser 0? Porque como é que o resultado vai ser 0 se os dois forem positivos, por exemplo? Ou se os dois forem negativos? Ou se um for positivo e o outro negativo? Não tem como. A resposta só vai ser 0 se algum deles for 0. Até aí você concorda? Ou a dúvida tá aí? Achamos a dúvida. Vai conversando aí, senão não sei. Beleza. Fechou? Então, concordamos. Por isso que eu coloquei em cores. Nós temos dois fatores. Fator é o que multiplica. Ou isso aqui é 0, ou isso aqui é 0. Então eu considerei a primeira possibilidade. A primeira eu falei, ó, esse primeiro aqui, o vermelho. O vermelho é igual a 0. Quando isso acontece, quanto vale a raiz? Já está pronto. Eu não tenho que calcular nada, simplificar nada. Já está pronto porque aqui é só x. Então quando você considera que o primeiro é igual a 0, é porque a raiz é igual a 0. Aí depois, ó, para você comparar com a segunda, quando você considera que a segunda é igual a 0, agora tem que calcular, tem que simplificar, passar para o outro lado, tem que achar a raiz. Beleza, fechou então. Opa, o que eu fiz aqui?
Certo, agora a gente tem que achar essa raiz. De novo, existe uma fórmula para isso aqui, mas vocês sabem que encontrar a raiz de função afim é só isolar o x. Para eu isolar o x, primeiro eu vou passar isso aqui para o lado de lá. Só que ele passa trocando o sinal, era mais, fica menos. Segundo passo, posso dividir por, né, passar isso aqui dividindo, tá multiplicando? Passa isso aqui dividindo. Esse menos estava aqui. Ó, só passei esse cara aqui dividindo. Primeira coisa, o menos com menos some. Um anula o outro. Então fica tipo isso aqui. E agora, vocês sabem fazer essa divisão sem calculadora? Quanto dá isso? Bruno falou a resposta aí, mas... E aí, que método eu faço aqui? Divisão com vírgula, complicado, né? Geralmente é. Então tira a vírgula, se tá complicado. Multiplica em cima e embaixo por um número que vai fazer a vírgula sumir. A vírgula de baixo eu tô querendo, né? Principalmente. A vírgula em cima também é chata, mas é muito pior embaixo. Para fazer isso, eu tenho que deslocar a vírgula duas casas. Uma, duas. Se ela vier para cá, ela some. Vai ficar 1, né? Para eu fazer isso, eu tenho que multiplicar por 100. Só que é em cima e embaixo. Quando eu fizer isso em cima, eu também desloco duas casas. É justo. Desloquei duas casas aqui e desloquei lá também. Então, isso aqui vai virar 63, porque foi duas casas para lá. E esse outro aqui vai virar 1. 63 sobre 1. Que é o 63. Ou seja, a outra raiz é 63. Quem fez por Bhaskara, ou fizer por Bhaskara, descobrirá isso aí. Que então, podemos resumir aqui que x1 é 0 e x2 é 63. Lembrando, uma raiz sempre será 0. Nesse caso aqui do c valer 0. Porque eu sempre vou colocar, se o c vale 0, eu sempre consigo colocar o x em evidência. Porque ele vai sempre estar nos dois. Tanto aqui quanto aqui. Não interessa que números são esses aqui. Sempre vou conseguir colocar em evidência. Olha esse Rafael querendo riscar aí. Oxi. Isso aí, galera respondendo aqui, multiplica por 100, isso aí. Duas casas, multiplica por 100. Feito, então isso responde, ó. Isso aqui não é lá no 20, no 50, é no 63. Então a bola viaja 63 metros horizontalmente até bater no chão novamente. E aí ela continua. Fazendo parábolas de novo? Talvez, se for no mundo perfeito, ela continua fazendo parábolas um pouquinho menores. Ou bem menores, dependendo de quanta energia ela perde, né? Isso que a gente chama de colisão, vocês devem ter estudado, vão estudar. A bola colide com o chão, transfere energia para o chão. Se fosse uma colisão elástica, ela ia continuar igual, né? Perfeitamente, assim, para sempre. Mas não é assim que funciona. O Rafael Coelho perguntou, tem como saber quando a bola vai parar? Se eu tiver a equação da trajetória toda, tipo, parar você diz assim, não, tá certo, parar, beleza, entendi. Tem como, se você me der a função. Agora, descobrir a função, não sei, você tem que aí relacionar com física, ver força, ver quanta energia perde quando ela bate aqui, ver o vento, aí tem um monte de características, né? De coisas que influenciam. Por exemplo, aqui, como é que eu sei que a equação é essa? Depende do quê? Isso que o Rafa tinha me perguntado ontem também. Depende da força do chute. Se o seu chutar com uma força diferente, ela vai chegar mais longe ou mais perto. Depende do ângulo do chute. Se eu chutar com outro ângulo, ela pode ir um pouquinho mais pro alto. E dependendo de quão mais pro alto ela vai, ela chega mais pra cá, né? Ela não atinge tão longe. Ou vai ver, se for assim, ela vai um pouquinho mais longe. Vai saber.
Se ela for aqui assim, também não chega muito longe, vai ali. Então depende da força e do ângulo também. E isso tudo está escondido aqui. Ah, como que eu descubro a força que ele chutou? Aí tem a ver com física, né? A força vai dar uma aceleração que vai dar como resultado essa equação aqui do movimento. Aí vocês relacionam força com massa que dá aceleração, e aí vocês vão aprender em física, já estão aprendendo, aprender. Não sei. Mas aí tudo está resumido, a consequência do chute está resumida aqui. E com isso a gente consegue descobrir algumas informações, como o ponto onde bate lá, que é o 63. Certo? Então eu quis mostrar essa outra maneira aí de achar a raiz. Quando ela é incompleta, você não precisa recorrer à Bhaskara. Pode também, mas não precisa. Então vocês podem responder lá no livro. Vamos lá. Já calculamos aqui. Qual o valor de y nos pontos A e B? Zero. Foi isso que a gente usou para resolver a equação. Em A e B, a altura é zero, y é zero. Qual é o valor de x? É o cálculo que nós fizemos. Você coloca em evidência ou faz por Bhaskara, é aqui que você vai fazer. O ponto B é 63, não, a abscissa dele é 63. Mas o ponto é 63 em x e 0 no y. O ponto tem dois números, né? Porque eu estou num plano bidimensional. Se for tridimensional, tem três números, mas aqui a gente sempre vê em duas dimensões. 63 no x, 0 no y. Esse é o ponto. Mas a raiz é 63. A raiz é uma coisa só, a raiz é um número. O ponto são dois. Assim como eu falo lá do c. Ah, observem que o c aqui vale zero, né? Ó, como a função não tinha c, ela bate lá no zero. Por isso que ela não está batendo aqui em cima nem lá embaixo. Bate aqui justamente no zero. Isso também dá pra gente lembrar da outra. E na C, o alcance. O alcance é o que a gente calculou. É o 63, que vai estar, você vai achar a resposta aqui, vai fazer toda a conta. E aqui é a mesma coisa, 63 metros. E vocês vão ver em física, isso é um problema clássico. Em física, por exemplo, eu estou aqui justamente com chute, eu quero lançar alguma coisa aqui do chão. Ou você não precisa estar no chão, mas, sei lá, você está de pé, de boa, você vai lançar alguma coisa. É um problema clássico de física, sabendo que a velocidade inicial é sempre a mesma. Tipo, eu vou lançar essa coisa a 10 metros por segundo. Qual é o ângulo que eu tenho que jogar? Se é para cima, se é assim, se é assim, para ela chegar mais longe antes de bater no chão. Se eu jogar para cima, ela não vai nada para direita, né? Não, o alcance dela é zero. Ela vai para cima e volta na sua mão. Não andou nada para frente. Esse alcance, o que a gente chama é de quão para frente ela foi. E é um problema clássico isso aí. Qual é o ângulo que eu tenho que jogar para ela ir mais para frente possível? Porque se você jogar muito baixo, ela está pertinho do chão, logo ela volta pro chão. Se você jogar muito para cima, ela vai mais para cima do que pro lado. Então ela vai um pouquinho pro lado, ela já volta pro chão. Então você tem que jogar no intermediário. E de fato, o Bruno respondeu aqui, é 45 graus, que é a metade de 90, né? Você tem aqui 90 graus, você tem que jogar com a direção exatamente na metade, assim, ó, 45. Ela vai ter o maior alcance horizontal possível. Ela vai conseguir viajar mais para frente antes de perder toda a altura dela. Isso vocês vão ver em física e acho que vão aprender a provar também. Usando seno, cosseno, pá. Loucura. Aqui o livro traz um exemplo de Bhaskara. Revejam. Fizemos alguns. Vejam esse aqui também. Esse aqui tá resolvidinho, bonitinho. ABC. Fez aqui, passo a passo. Fez numa etapa só, né? Essa equação aqui. Não dividiu em delta. Mas também quiser dividir em delta. Cada um faz do seu gosto aí. Aqui, de novo, Bhaskara, com outro exemplo. Vejam aí com calma.
A diferença é que esse aqui deu uma resposta só, né? Uma raiz só. X igual a 1, aqui deu duas. 2 e 1. Aqui é uma. E quando isso vai acontecer? E aqui, ó, ele dá o terceiro exemplo. O terceiro exemplo não tem resposta real. Por quê? Olha o problema aqui. Raiz quadrada de menos 8 não existe, né? Isso aqui não pertence aos números reais. Não sabemos fazer isso aqui ainda. Nem o segundo ano sabe ainda porque não chegou a parte, a matéria, mas eles vão aprender. Então tem três possibilidades. E o livro traz esses três exemplos. Duas raízes, dois números diferentes, 2 e 1. Pode ser um negativo, um positivo, pode ser um zero, como a gente acabou de achar. Um é 0, o outro é 63. Dois números diferentes. Um número só, ou que a gente pode chamar de duas raízes iguais, mas é que dá na mesma que falar que é um número, um só, ou não tem. Então são três casos, e os três casos estão resumidos aqui. Então é o seguinte, para a gente finalizar aqui, eu sei que você já tem aula depois, bem, eu só imagino, mas deve ser mesmo. Vamos ver aqui esse critério rapidinho. Aí vocês podem fazer, ó, dá para vocês fazerem para amanhã, coisa rápida, um exercício que 1 e 2. 1, 2. Ah, 4 vai ser aquele esquema, a gente vai fazer algumas da 4, que a 4 aqui ó, tem vários para achar a raiz, né? Por exemplo, nós temos aqui equação completa, Bhaskara. Equação incompleta, tá faltando B. E esse aqui a gente ainda não fez, dá para resolver bem facinho. Bem, mas esse aqui não vai ter resposta. Mas dá para resolver facinho. Esse aqui, ó, de novo, equação incompleta daquele que a gente fez. Não tem o C. O resto é Bhaskara. A gente não vai fazer todos, porque é tudo igual. Mas tentem fazer para praticar. Daí eu passo o gabarito depois. Vou tentar fazer 1, 2 e 4. Para amanhã daí rende melhor. Um aqui é verdadeiro ou falso. Mais de comportamento da função. E aqui delta. Para finalizar, vamos ver. Lembra desse delta aqui, né? O delta é o que está aqui dentro. Não é a raiz quadrada, é o que está dentro da raiz quadrada. É só isso aqui, ó. Dependendo se ele é positivo, zero ou negativo, vai me dizer coisas sobre as raízes. Se ele for positivo, como é o primeiro caso lá, vamos lá em cima. Se ele for positivo, eu terei duas respostas diferentes. Olha aqui, o delta deu 1 lá dentro. Porque aqui deu mais ou menos 1, né? O delta lá deu 1. É positivo, tem duas respostas diferentes. Porque uma hora eu somo 1, outra hora eu tiro 1. Vai dar diferença. Se ele for 0, que é esse segundo caso aqui, que dentro vai dar 0, por isso que a raiz quadrada deu 0. Não tem diferença, porque uma hora você vai somar 0 e na outra você vai tirar 0. Os dois casos são iguais. Então é como se eu escrevesse aqui. O x1 eu vou usar o mais. Então vai ficar 2 mais 0 sobre 2. Isso vai dar 1. O x2 eu vou usar o menos. Então vai ficar 2 menos 0 sobre 2. Que vai dar 1 também. Por isso que a gente pode pensar também em falar em duas raízes, né? Que os dois números são iguais. O x1 e o x2. Um é quando eu uso mais, o outro quando eu uso menos. Ficaram iguais. Então às vezes vocês podem encontrar duas raízes iguais, apesar de você só ver um número. Até porque elas são iguais. Mas é comum também a gente falar em duas raízes iguais. Porque o x1 e o x2 valem 1. E se o delta for negativo, vocês conhecem bem, que, por exemplo, aqui dentro deu menos 8. Tá ali, ó, menos 8. Não existe raiz real porque isso aqui não existe. Você pode até simplificar. Ó, esse menos 4 corta com esse menos 4 e fica 1. Vai ficar 1. Deu para simplificar. Só que aí sobra aqui mais ou menos raiz quadrada de menos 8 sobre menos 4. Eu simplifiquei o menos 4 só com o menos 4 de cima, não com esse aqui, ele ainda permanece, tá? Porque é soma. Sobra isso aqui. Isso aqui eu não consigo resolver nos números reais. Por isso que não existem raízes reais. Então, para eu saber, às vezes o exercício pede, quanto tem que valer
Eu acho que é justamente a 3. Bem, vai ter uma questão assim, quanto tem que valer o m para raiz, para a função ter duas raízes diferentes? Você tem que falar, ó, duas raízes diferentes, o delta tem que ser zero. Ah, mas quem é o delta? B ao quadrado menos 4ac. Tem que ser maior que zero, né? Então você faz isso aqui, tem que ser maior que zero. E aí vai jogando os valores e simplificando. Isso a gente vai praticar daí. Mas saibam que existem esses três casos aqui, ó. Positivo, zero e negativo. É bem numa ordem tranquila, ó. Dois zeros, duas raízes, uma raiz só, um único. E aqui nenhuma. Não tem. 2, 1, 0, positivo, 0, negativo. Eu acho que é uma ordem tranquila. Ah, tá. Você diz compartilhar a tela lá dos exercícios. Pode ser, eu não sei o que é melhor, positivo ou isso aqui. Vamos ver. Só finalizando não, resumindo, revisando o que a gente viu na aula passada. Que vocês têm ali na página 41. Isso aqui que nós terminamos a aula, né? Opa. Bhaskara. Podemos enxergar Bhaskara assim, como duas partes. Menos b é mais ou menos a raiz de delta, sendo delta isso aqui, sobre 2a. O delta, às vezes é importante sim a gente dividir assim, porque se você começar por ele, que muita gente prefere, começa calculando o delta, daí você joga ele lá na raiz. Uma vantagem que eu vejo também, além de você poder enxergar melhor talvez, é que quando você faz esse cálculo aqui do delta e, por exemplo, dá menos 7, você nem precisa jogar ali. Você já fala, ó, não vai ter raiz, porque eu vou jogar menos 7 dentro da raiz quadrada. Não dá, né? Não vai acontecer nada. Então você já para aqui. Você já fala, não tem resposta. A equação não tem resposta, a função não tem raiz. Isso aqui, ó, você vai escrever, a função não tem raiz. Real. Pra gente não... Você pode falar que não tem raiz. Não estamos preocupados com as raízes imaginárias. Estaremos só lá no segundo ano, mais pro meio do ano, sei lá, fim do ano. Então você pode dizer, se você encontrou um delta negativo, não vai ter raiz, o x não vai ter resposta real. Porque vai surgir aqui uma raiz quadrada de número negativo que não existe. Por isso, quando o delta é negativo, não tem raiz. Se o delta for zero, ou positivo, beleza, aí você vai ter que vir para cá para achar, para continuar a conta. O bom é que se o delta for zero, vou ter raiz quadrada de zero, que é zero. Então isso aqui tudo vai ser inútil, não preciso colocar. Quer dizer que eu vou ter uma resposta só, um valor só, que vai ser o menos b sobre 2a. E é aí quando surge então uma raiz real. Isso acontece, vamos ver se não vai ficar bonitinho, mas dá para ter uma noção. Quando acontece isso, quer dizer que a parábola encosta num só ponto lá do eixo X. Quer dizer que ela não atravessa, ela só bate a bunda e volta. Seja aqui em cima, seja lá embaixo. Pode fazer isso aqui, ó. Não vai ser uma pontinha assim, mas enfim, vai encostar em um ponto só. Quando ela tem uma raiz. Quando tem duas, o que a parábola faz? Vou fazer outra aqui. Ela atravessa. Se tem duas raízes, ela, tipo aqui, daqui pra cá, ou daqui pra cá. E se não tem nenhuma, ela nem chega perto. Assim, pode chegar perto, mas não encosta. Tipo aqui. Certo? Essa é a interpretação do delta. Que inclusive nós chamamos, eu acabei não dando o nome aqui. Cadê o livro? Não traz o nome, não? Oxe. A gente geralmente chama de delta. Chamamos pelo símbolo, mas tem um nome também. Isso aí é discriminante. Discriminante delta. É o nome dele. Então, se o discriminante é positivo, são duas raízes diferentes. Se é igual a zero, a gente pode dizer que são duas iguais ou uma só, já que é igual. Vocês vão ver que vai fazer sentido no exercício eu falar em duas raízes iguais. E eu pensar como duas raízes. Vamos ver em um exercício. Mas é um número só. E quando é negativo não tem. Isso é explicado pela fórmula de Bhaskara, pela raiz quadrada aqui. Certo? Ué, tem alguém querendo entrar que eu não conheço. Então, vou remover para perceber que está errado.
Tá. Daí, vamos lá pro positivo, que se tiver que escrever, a gente daí volta pra cá. Vamos ver. Página 41. Cadê? Novo compartilhamento. Aqui então. Exercícios. Verdadeiro ou falso? Só 3. O gráfico da função, definida por menos x² mais 3x menos 1, é uma parábola com concavidade voltada para cima. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque ela é com a concavidade voltada para baixo. Negativo para baixo, positivo para cima. Isso, eu olho o A, exatamente. Primeiro, é uma parábola, tá certo, porque é quadrática. Até aqui, sem problema. Mas a concavidade é para baixo, porque isso aqui, falso. Porque o A, que multiplica x² é negativo. Ele é menos 1. Né? Portanto, se é menos 1, A é negativo. E se é negativo, é para baixo. Beleza. Tranquilo, não tem que fazer conta. O A já está ali, só tem que observar que ele tem menos 1, né? Multiplicando. Essas outras a gente vai ter que fazer conta. Não sei se eu faço aqui com texto. Você está fazendo lápis. Se não der, a gente vai para o Word. O gráfico da função g, definida por isso aqui, passa pelo ponto menos 2 e 1? Como eu sei? Eu acho que não. O que você fez? Bom, eu vi o C, eu vi que o ponto, tipo, passa ali pelo ponto C no 5. Certo. Então, se passa no ponto C no 5, ele está indo do lado negativo para o positivo. Então, não tem como ele estar no menos 2, 1. Deixa eu pensar. Vamos ver, deixa eu desenhar aqui então. Talvez você esteja pensando de uma forma que não tem uma possibilidade só. Olha como eu estou enxergando isso aqui. É primeiro que é para cima. É para cima, né? Ah, talvez, acho que você está pensando assim, ó. Não é? Aqui é o 5. Então não tem como lá É no isso aí. 2 ele ser 1. Mas essa não é a única possibilidade, Bruno. Cuidado. Como que eu posso enxergar? Eu não posso enxergar assim também? Aqui é o 5. E aí lá no menos 2, tipo aqui assim que é o menos 2, ele bate lá no 1. Será que não acontece isso? Vixe. É, cuidado. As duas passam pelo 5 e são pra cima, né? Que é a única coisa que eu sei rápida. A única coisa que eu sei rápida que é pra cima e que passa pelo 5 lá no eixo Y. Beleza. Que esse é o C, a gente viu, tá certo. Só que tem essas duas possibilidades aí. Eu não sei se quando ele passa, ele já tá subindo ou tá descendo ainda, né? Isso aí não sei direto. Foi um bom raciocínio, mas você descuidou que tem outra possibilidade. Pode, Arthur. Fique à vontade aí, cara. Aí se o Arthur pediu, você pode fazer no caderno. Tipo assim, o material de vocês acham melhor onde for. Isso aqui. Claro, se eu pedir pra avistar, aí vocês falam, tá aqui no caderno, aí você me mostra o caderno. Mas aí, com certeza, é pouco espaço aqui, né? E até melhor no caderno. Então, assim, por essa análise, às vezes resolve, mas aqui não deu certo. Então, o que eu posso fazer? O que mais dá pra pensar? Como eu sei se ela passa por esse ponto aqui? Eu preciso desenhar tudo? Fazer o gráfico inteiro? Usar régua, sei lá, régua não vai ser legal porque não é uma reta, né? Não é só resolver? Mas como? Joga Bhaskara. Ah, tá. Deixa eu pensar. É muito mais fácil que isso. Mas eu acho que eu entendi o que você falou. Olha só. Isso aqui é x, y. A única coisa que eu tenho que ver é se quando eu jogar x igual a 2, o y, que é o g de x, né? É a resposta. Vai dar 1. Será que quando eu jogar menos 2 aqui, vai sair 1 como resposta? Se sair, tá certo. Se sair 0, 5, 7, tá errado. Outra coisa, então, poderia ser assim, ó. Uma muito mais difícil. Você joga aqui igual a 1. Você faz 1 é igual a 3x² mais 8x mais 5.
Aí você resolve por Bhaskara. Você passa o 1 para lá, né? O 1 se junta com o 5, fica igual a 0, resolve por Bhaskara. Aí você vai ter que ter como resposta um -2. Só que é muito mais difícil. É mais fácil você jogar o -2 e encontrar 1 como resposta do que fazer o contrário. Os dois são possíveis, mas não quer dizer que um é tão fácil quanto o outro. Geralmente existe o caminho mais tranquilo. Então aqui é muito melhor jogarmos o x igual a -2 e ver qual é a resposta. E vamos fazer isso. Eu vou passar para o Word que eu não estou confortável com isso aqui não. Vou copiar no Paint mesmo o enunciado, em vez de ficar escrevendo, e a gente vai lá para o Word. Pronto. Então a letra A, vamos chamar de letra A, é falsa, porque A é -1, ou seja, A é negativo. B, então a B eu preciso jogar o -2 no lugar do x. Vamos escrever a equação aqui. Y, que é o g de x, 3x² mais 8x mais 5. Para saber se passa pelo ponto P menos 2 e 1, basta fazer x igual a -2 e ver se 1 é a resposta. Né? E ter como resposta o número 1. Então vamos substituir aqui o x por -2. -2² fica 4, positivo. 8 vezes -2 dá -16. 3 vezes 4 é 12. E aí nós temos 12 menos 16 mais 5, vai dar quanto isso? Faz primeiro aqui, ó, 12 mais 5, 17. 17 menos 16, 1. Certinho. Então como a resposta Rapaz, foi então 1, dá, ó. então dá. Então quer dizer que é daquele jeito que eu tinha feito aqui, né? Diferente. Não o jeito que você tinha pensado. Provavelmente, tipo, ela passa por aqui assim. Aí aqui passa pelo 5. Aí as raízes... Será que as raízes são negativas? Aí dá pra ver. Ou vai ver, ela nem tem raiz. Tá com cara que nem tem raiz isso aqui. Porque tá tudo mais. Lembra que eu falei que geralmente o C é negativo? Pra lá na equação de Bhaskara, dá menos com menos mais dentro da raiz quadrada? Tá com cara que esse delta vai ser negativo. Então talvez ela nem faça isso. Ela faça isso aqui, ó. Aí passa lá pelo 5, sei lá. Isso aí dá pra gente ver no GeoGebra. E é isso que faremos. Vamos terminar a C, daí eu jogo isso aqui no GeoGebra pra gente ver. A C é a mesma coisa, mas muito mais fácil. Tá perguntando se tá afirmando que o ponto 00, origem, pertence a esse gráfico aqui. Então, de novo, você tem que jogar 0 ali no x, e se você tiver 0 como resposta, tá certo. Esse aqui é o x e o outro é o y. Então você joga x igual a 0 lá. Se a resposta for 0, que é o y, tá certo. E esse aqui é muito mais fácil, dá pra ver, né? Se eu jogar 0 aqui vai zerar, e 0 aqui vai zerar também. 0 com 0 é 0. Então já dá pra ver que essa aí vai ser verdadeira também, que nem a B. Vamos fazer. Então a função é menos 5x² mais 7x.
Calma aí, Rafael, não terminamos ainda. Joga x igual a 0. Vou pegar isso aqui e substituir isso aqui por 0. Vai zerar tudo, né? Vai ficar 0 mais 0 igual a 0. Então, quando eu joguei x igual a 0, y deu 0. Então, o ponto 0, 0 pertence. Lembra que eu tinha mencionado na aula passada? Aqui está o exercício para quem quiser tirar print. Que quando nós temos uma função incompleta desse tipo, né, quando não tem nenhum outro número aqui, ela é incompleta. Uma das raízes é sempre 0. O que significa isso? Significa que quando eu jogar x igual a 0, o y vai dar 0. Raiz é o x que eu jogo para dar y 0. Nesse tipo de equação aqui, uma das raízes é sempre 0. Sempre que você jogar x0, vai dar y0 também. Quando vocês tiram print, eu vou pegar aqui o GeoGebra e mostrar aquela equação para ver como que ela se desenvolve. (3x²). Já compartilho aí. Ah, não, ela vai ter raiz sim, ó. Pra gente achar é só a Bhaskara. Ó, eu joguei aquela função da letra B. 3x² mais 8x mais 5. Passa pelo 5, tá certo? É aquilo que a gente tinha pensado, que ela passa pelo 5 subindo e não descendo. Ela não faz isso. E se eu for escolher o ponto, vamos pegar um ponto aqui, que é o menos 2 no x. O menos 2 está aqui, ó. Olha lá, cliquei num ponto da função. É o ponto menos 2, 1. Está lá na função. Então a função passa por esse ponto sim. Visualmente a gente prova dessa maneira. Mas você tem que ter a função perfeita aí visualmente, né, pelo gráfico. Se você não tiver, aí faz por álgebra mesmo, que é o que nós provamos antes. Certo? E quais são as raízes? Vamos ver se dá certinho. Vamos pegar o ponto lá. Olha lá, menos 1, 0. Se bateu no 0 aqui, no y é raiz. E esse outro aqui parece que tá feio, hein? Menos 1,67. É. Não é uma raiz bonita, mas é uma raiz. Então, pelo gráfico, eu já consigo saber. Se o gráfico for perfeito, claro que isso aqui pode ser aproximado. Talvez seja menos 1,66666, provavelmente é. Para provar, eu teria que ou pedir para o programa me dar mais, vamos ver, me dar mais casas decimais. Eu posso fazer assim, ó. Olha lá, tá com um cara que é menos 1,66666 para sempre, né? Ele só arredondou. Feito. Então ficou FVV. Na 2, nós vamos fazer tipo isso que fizemos nessa letra B aqui. Vamos passar para o Word. A 2 fala o seguinte: determine o valor de P de maneira que o gráfico da função f de x igual a x² menos 3x mais P passe pelo ponto A, que é 1, 7. 1 no x, 7 no y. De novo, é o mesmo esquema. Isso aqui, melhor um espaço assim. Eu sei que o x vale 1.
e o y vai dar 7. Então substitui aquilo. Substitui aqui, ó. Esse f de x, vou copiar ali embaixo. F de x é a mesma coisa que o y, é a resposta. Então até vou trocar aqui, ó. Eu sei quanto é y e quanto é x. Tá aqui no ponto. A única coisa que eu não sei é o p, que ele pede para encontrar. Então vamos ver o que vai dar isso. No lugar do y você joga 7 e no lugar do x, 1. Isso aqui não vai ser nenhuma equação quadrática. Veja que equação quadrática é quando eu tenho quadrado na variável. Minha variável agora virou p. Ele não está ao quadrado. Então eu não tenho nem que passar raiz quadrada. É só eu resolver isso aqui, ó. 1 ao quadrado é 1. 3 vezes 1 é 3. Já vou passar o p pro outro lado. Então vamos fazer por partes aqui. Fazer com calma. 1 menos 3 é menos 2. Aí você passa o menos 2 para lá, trocando o sinal. Vai ficar mais 2. Esse p eu só vou escrever aqui antes, que a gente já está acostumado a ter a variável do lado esquerdo. P é igual a 7 mais 2, 9. Então o p tem que ser 9 para que esse ponto pertença à função. E a gente já vai ver no GeoGebra isso aí também. Dúvidas? Só substituir o x e o y. Aí a única coisa que falta encontrar é o p. Daí você isola. Bom é que aqui, ó, para isolar é como se fosse uma função afim, uma equação linear. Só tenho que subtrair, passar para o outro lado e somar. Não tivemos nem que passar divisão, né, multiplicação. Vou construir aqui a função dizendo que já vou compartilhar, que o p vale 9. E a gente vai ver onde que passa. Fiz a função e a primeira coisa que eu pensei deu pau aqui no programa, porque não está aparecendo nada. Aí eu vi que ela está lá em cima. Ela não tem raiz. Se você for calcular o delta aqui, o discriminante, vai dar negativo. Não sei quanto, mas vai dar negativo porque ela não tem raiz. O mínimo que ela chega é aqui, no 6, o quê? 6,7, alguma coisa. O exercício está falando que passa pelo ponto 1,7. Então vamos ver. 1 no x. Opa. Não, peraí que eu quero só arrastar. 1, ó. 1 é essa linha aqui. Então vou pegar o ponto e vou deixar naquela linha. Que é 1 e 7. Certinho. Então se eu joguei 9 aqui, né? Se o P for 9, vai passar pelo 1,7. Se for qualquer outra coisa, 8. Aí não passa. Menos 8. Ixi, passa longe. Aí já tem raiz. Lembra que eu falei, ó, se o C é negativo, sendo o A positivo, aí vai ter raiz, pode ter certeza. Se eu deixar mais 1, talvez tenha. Opa, tem, ó. Apesar de os dois serem positivos. Aí se eu deixo 2, vamos ver o que acontece. Opa, ainda tem. Raízes bonitas ainda, 1 e 2. Se eu deixar 3, ixi, perdeu. Mas se for qualquer valor negativo aqui, menos 3, aí tem duas raízes. Menos 10. E por aí vai. Na 2 completo. Que isso, cara? Você não tirou o print? Eu deixei lá 15 minutos. Vamos lá. Ou você estava copiando? Aqui, ó. Essa 2 completa aí.
Não, ele tá prontinho ali, que é o P. Até coloquei enunciado para você aqui, ó. Que tá sem apostila aí. Determina o valor de P. Tá determinado. P é 9. Aí eu só tirei a prova real. Coloquei lá no GeoGebra. Beleza. 3. Considere. Vou copiar aqui para nós. 3. Considere a função real definida. Isso aqui geralmente a gente ignora, esse R em R. Não restringe nada. Definida por f de x, já vou passar lá para baixo, igual a 5m menos 3 vezes x quadrado mais 5x mais 4. Para quais valores de m, o gráfico da função é uma parábola com a concavidade voltada para cima e para baixo. Ele quer os dois casos. Que valor eu tenho que jogar em m? São infinitos valores, mas quais são eles? Para que a concavidade seja voltada para cima e quais para baixo? Tipo, se eu jogar m igual a 1, vai ser para cima ou para baixo? Vamos brincar um pouquinho aqui. Opa. Oxi. Vamos fazer m igual a 1. Então aqui dentro vai ficar o quê? 5 menos 3, 2. Ficou 2. 2x quadrado. É para cima, né? Se o a é positivo, é para cima. Beleza. M igual a 1 deu para cima. M igual a 2. Vamos lá. M igual a 2? Cima também. Vai dar para cima. Aí esse 1 já deu para cima, né? 5 vezes 2 é 10. Cima, acima de 1. Isso aí. 10 menos 3, 7. Positivo para cima. E se for 0? Vamos ver. Joga 0 aqui. 5 vezes 0, 0. 0 menos 3, menos 3. Opa, para baixo. Deu negativo, é para baixo. Tá. Mas eu não vou ficar anotando um por um, né? São infinitos valores. De que maneira eu posso fazer isso? A gente viu que o 1 é para cima e o 0 é para baixo. Será que o 0,5 vai ser onde? Qual que é o ponto ali que ele vira? Posso tentar também, 0,5. Mas eu vou ficar tentando um por um? Qual é o jeito mais matemático de fazer isso? Oi, peraí, repete a pergunta rapidão, por favor. Responderam aqui no bate-papo, já repito. Ah, tá. Beleza. Eu quero saber tipo, o jeito direto de eu encontrar quais valores deixam positivo. Eu não vou ficar chutando um por um. Tipo, eu sei que o zero fica negativo, né? Dá para baixo. 1 é para cima. Tá, mas e por exemplo, 0,5? Onde que tem essa virada aí no meio do caminho? Será que é no 0,6, 0,2? Eu não vou ficar chutando um por um para achar isso. Então tem um jeito mais matemático de fazer. A Clícia falou igual a 0. Igual a 0 o quê? A função? Isso aqui? Aí a gente resolve por Bhaskara. Se eu igual a 0, eu estou procurando as raízes. Mas eu acho que você não quis dizer isso. Não é porque a gente não quer as raízes. Só quero saber se é para cima ou para baixo. A única coisa que influencia se é para cima ou para baixo é esse coeficiente, né? Quem multiplica o x ao quadrado. Ele é o que a gente chama de A. Se o A for positivo, é para cima. Se o A for negativo, é para baixo. Então eu vou escrever isso, só que usando o A que eu tenho.
O meu A é 5m menos 3, não é? Se o 5m menos 3 for positivo, vai ser para cima. Se o 5m menos 3 for negativo, vai ser para baixo. Eu acho que o que a Clícia quis dizer é que isso aqui você iguala a zero, né? Que você acha o meio do caminho ali. Na verdade é o que a letra B pede. Mais ou menos. Rafael, quem é o A? 5m menos 3. Por que ele é o A? O Rafael tá perguntando. Alguém responde aí? Por que que isso aqui é o coeficiente A? Porque é o que está multiplicando x ao quadrado. Perfeito. Não é o ax ao quadrado mais bx mais c? Isso aqui a gente precisa para fazer Bhaskara, já fizemos. Esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C. Para saber se é para cima ou para baixo, eu só preciso do A. Então eu digo, ó, se o A, que é isso aqui, se ele for positivo, é para cima. Se ele for negativo, é para baixo. Então é isso que eu vou usar para resolver. Mais dúvidas quanto a montar isso aqui? Porque agora é resolver. Não adianta a gente resolver se não entendeu chegar aqui. O Rafael tinha dúvida ali e perguntou. Maravilha. Espero ter respondido. Me dá o feedback aí que aconteceu. Tudo certo? Esse carinha aqui é o nosso A, que multiplica o x². Tipo isso, Rafael, mas aí você não precisa ficar pensando assim também. Vamos resolver aí na equação. Então, beleza, até aqui tudo certo. Agora a gente resolve, ó. Se isso aqui é verdade, é como se fosse uma equação, né? Nós resolvemos bastante na equação ano passado. O que que eu faço? Eu vou isolando. Vou passar o menos 3, eu passo para lá, mas ele passa como mais 3. E agora, quem está atrapalhando o m é só o 5. Se o 5 está multiplicando, eu passo dividindo. Pronto, isso aqui vai dar, se você quiser colocar como decimal, dá 0,6. Ou pode deixar 3/5. Ou seja, qualquer m maior que 0,6 vai dar para cima. Por isso que o 1 foi para cima. O 1 é maior que 0,6, quando eu joguei 1 aqui deu certo. Estava para cima. Se você jogar 0,7, isso aqui vai dar positivo, vai ser para cima. Qualquer m maior que 0,6 dá certo. E se for menor? Bem, provavelmente o menor vai ser para baixo. É o que a gente vai encontrar aqui. Resolver na equação, tirando alguns cuidados que nós não precisamos ter agora, é igual isolar x, isolar o m como se fosse uma equação. Eu só passei o menos 3 para lá e depois o 5. E isso a gente vai fazer aqui de novo. Vai dar a mesma coisa com o sinal contrário aqui, né? O menos 3 eu passo para lá. E agora eu passo o 5 dividindo. Então aqui é para cima quando der isso. E é para baixo quando der esse aqui. Por isso que quando eu joguei 0, foi para baixo. Porque 0 é menor que 0,6. Se eu jogar 0 aqui, vai dar negativo. E assim a gente achou os infinitos valores. Eu falei que tinha infinitos, né? Em vez de você ficar anotando um por um, tem esses infinitos valores aí. Você pode expressar resumidamente. Deixa, Rafael. Fica à vontade aí. AB. O que podemos dizer sobre a função se o m for igual a 3/5? Olha só o que vai acontecer quando o m é igual a 3/5. Posso pegar isso tudo aqui, tanto faz. Ó.
Joga M aqui 3 quintos. 3 quintos. O que vai acontecer aqui dentro? Concorda que eu posso simplificar esse 5 com esse 5? Já que é vezes? Posso cortar, eu tenho 5 em cima e 5 embaixo. Vai sobrar aqui 3 menos 3. Vezes x ao quadrado e o resto vai ficar igual. Bem, 3 menos 3 é 0. Vezes x ao quadrado é 0. Quer dizer que tudo isso aqui vai sumir quando eu fizer m igual a 3 quintos. Então vira uma função afim? Isso, ó, exatamente. Deixa de ser quadrática, vira uma função afim. Isso vai ficar isso aqui, ó, 5x mais 4. Então a gente sabe o que acontece quando o m é igual a 3 quintos, vira função afim. Quando é menor que 3 quintos, que é para baixo, e quando é maior que 3 quintos, que é para cima. Dá pra gente concluir isso aí. Sabemos tudo sobre, né, sobre todos os valores de m. Já vamos cair aí, vocês voltem com as dúvidas. Feito. A 4 é bacana, a gente faz semana que vem. Façam aí. 4 é para achar as raízes. Brinquem com Bhaskara. Tentem fazer também aquelas que são incompletas, daquele jeito que eu fiz. De você colocando em Professor. evidência. Um vai dar sempre 0. Oi. Pode fazer só uma de cada? Tipo, uma completa, uma faltando B e a outra faltando C? Você que manda, cara. Eu não sei se eu vou fazer todas também, porque a gente já fez alguns Bhascaras aí, né? Eu passo a resposta depois, vocês confirmem. Ah, fechou então. Isso que é a mesma coisa. Mas realmente, né? Tem a incompleta faltando B, incompleta faltando C. Essas é legal de fazer uma de cada, exatamente. Mas quanto mais você fizer, mais treino você vai ter. Professor, Oi. isso é uma inequação? Isso aqui é uma inequação. Isso aqui é. Entendi. Isso. Do primeiro grau, né? Aham. Isso aí. A gente não aprendeu ainda a inequação do segundo grau. É depois, lá no fim do capítulo. Mas a gente vai passar por cima porque a inequação do segundo grau não é tão importante. A do primeiro, sim. Aparece bastante. Entendi.